Pessoal, tudo certo? Boa tarde. Thales Casagrande aqui, especialista em cibersegurança. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre MCP. Não é um vídeo explicando sobre o que é MCP, isso você encontra dezenas de aulas e cursos aí pelo YouTube e outros portais. O que eu vou comentar um pouquinho é do ASP Top 10, pensando em segurança de MCP. Isso é um tema ainda relativamente novo, mas especificamente dentro desse contexto de MCP, eu vou falar sobre Shadow MCP Server. Bom, antes de entrar especificamente no Shadow MCP Server, uma visão rápida, né, falando o que é o tal do MCP, né, o Protocolo de Contexto de Modelo. Então, basicamente é um padrão, né, para você conectar seus aplicativos de IA a sistemas externos. Então, basicamente com o MCP a gente conecta, por exemplo, um chat GPT, a fonte de dados, a ferramentas, mecanismos de busca. Se a gente fosse comparar, né, no próprio site, o MCP fala que é um SBC. Né? O SBC ele veio para padronizar as coisas e facilitar a nossa vida, ao invés de carregar um monte de cabo. E aí, quando a gente, há um tempo atrás, há uns 5, 6, talvez 8 anos atrás, a gente falava muito dentro da TI sobre Shadow IT, né? Que Shadow IT não é nada mais, nada menos, né? Simplificando aqui, é um vídeo muito rápido, a gente fazer uso de recursos, de aplicações, de serviços sem aprovação da TI, sem aprovação do departamento, né, de segurança. E aí ferramentas como um DLP, ferramenta, né, de prevenção de vazamento de dados, um CASB, vieram para resolver esse tipo de problema, ajudar no inventário, né, de todos os usuários que estavam usando aplicativos SaaS ou outros, sem aprovação da TI e cortar o acesso. E aí agora trazendo para o mundo mais do desenvolvimento, né, mais para o nosso lado, quando a gente fala de Shadow MCP, basicamente é um servidor MCP sem conhecimento da área de tecnologia. Na área de tecnologia, especificamente de cibersegurança, né? Porque a área de tecnologia em si está usando, todo mundo está usando cada vez mais, ou parece, né, ou mostra estar utilizando. E bom, e aí quando a gente começa a usar, bom, antes de falar disso, se a gente olhar aqui, tem uma lista incrível, né, de servidores MCP, e aí tem o número de páginas aqui para mais de 230 e tem MCP para tudo aquilo que a gente quer. E a partir desse momento que a gente começa a usar servidores MCP sem autorização do departamento da área de tecnologia, a gente pode colocar a nossa empresa em risco. Né? Isso traz basicamente três problemas. Né? Um deles é vulnerabilidades e vazamentos de dados. Né? Então, a gente tem um servidor MCP Server desconhecido que está com acesso a dados e enviando esses dados, às vezes, para fora da empresa. Um servidor oculto, né, que tem acesso a dados sensíveis, a dados confidenciais. Uma vez que ele foi comprometido, o atacante tem total acesso a essas informações. E um outro ponto é expansão de superfície de ataque. Né? Então, uma vez que o invasor descobre esse servidor ali, ele pode utilizar esse objeto aí para obter mais acesso à rede e escalar privilégios. Então, assim como a Shadow IT era um problema, utilizar servidores aqui MCP de forma indevida também. E aqui dentro do ASP a gente tem uma descrição bem mais avançada, né, falando sobre o tema, sobre o impacto, sobre o risco, como prevenir. Então, manter políticas, né, a governança aí é sempre extremamente importante, né? Governança acima de qualquer coisa aí, principalmente na adoção de IA. Beleza, pessoal? Muito obrigado, ótimo dia, ótima semana, valeu!